Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Depois de flexibilizar as medidas de restrição contra a Covid, a China enfrenta problemas para dimensionar a quantidade de novos casos. Autoridades de saúde da China alertaram que a verdadeira dimensão das infecções por Covid-19 é impossível de rastrear atualmente depois da flexibilização das medidas de restrição. O país asiático pôs fim à política de tolerância zero contra a doença na semana passada, depois de quase 3 anos de uma tentativa de erradicar por completo o vírus. A Comissão Nacional de Saúde afirmou que os dados não refletem mais a realidade, porque em grandes regiões do país não é mais necessário fazer exames quase diariamente como antes. A vice-primeira-ministra afirmou que o número de casos em Pequim aumenta rapidamente, mas o governo chinês parece determinado a seguir com a reabertura. O país enfrenta um aumento de casos que não está completamente preparado para administrar, com milhões de idosos ainda sem esquema de vacinação completo e hospitais sem recursos para lidar com um fluxo inesperado de pacientes infectados. E o Parlamento Europeu retirou o cargo de vice-presidente da deputada grega Eva Kaili e ela é acusada de envolvimento no maior escândalo de corrupção da história da União Europeia. Por ampla maioria, 625 votos a favor e apenas um contra, além de 2 abstenções, os parlamentares destituíram a deputada Eva Kaili de seu cargo. Ela também perdeu o assento no parlamento. No fim de semana, Eva foi presa na Bélgica, acusada de favorecer o Catar em decisões econômicas e políticas do bloco europeu em troca de propina. A polícia belga fez buscas na casa de 4 suspeitos e encontrou 1,5 milhão de euros. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garantiu que não vai haver impunidade e que uma investigação interna vai descobrir o que foi que aconteceu. Eva Kaili ainda não se manifestou desde que o escândalo veio a público. E o governo do Catar negou qualquer irregularidade. E olha só, a inflação desacelerou mais do que o esperado em novembro nos Estados Unidos. Uma boa notícia para os consumidores e para o Banco Central. A inflação em novembro foi de 7,1% em 12 meses. Analistas esperavam 7,3%. Segundo dados do Departamento de Trabalho, os preços subiram 0,1% em novembro. Os preços de moradia foram a principal causa do aumento mensal. O presidente Joe Biden se mostrou cautelosamente otimista após a divulgação dos dados. Em declarações à imprensa na Casa Branca, afirmou que há razões para um pouco de otimismo e espera que um retorno à normalidade aconteça até o final do ano que vem. O pico da inflação foi atingido em junho com um aumento de 9,1% em 12 meses. Foi o maior registro desde 1981. Na busca para evitar o aquecimento global, os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu anunciaram um mecanismo inédito para obter importações industriais verdes na Europa. A Comissão de Países sugeriu a criação de um imposto sobre as emissões de carbono vinculadas à sua produção. A ideia já vinha sendo discutida na União Europeia desde a década de 90 e a decisão está sendo classificada como revolucionária. O imposto será oficialmente chamado de Mecanismo de Ajuste ao Carbono nas Fronteiras e será aplicado às importações de ferro, aço, cimento, alumínio, fertilizantes e também à eletricidade e ao hidrogênio, além de algumas mercadorias como parafusos e porcas. Na Europa, o sistema de cotas de emissões de carbono estabelece que as empresas paguem por direitos de poluição, ou seja, as empresas já pagam uma taxa para poluir, porém não passa perto de ser realmente relativa o fator poluição versus pagamento. Mas agora, para a importação aos países do bloco, também será necessário pagar pelo carbono emitido, comprando um certificado de emissão para se alinhar ao preço das licenças correspondentes no bloco econômico. Segundo a Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu,
a medida diminuirá a incitação à transferência das fábricas europeias para outros países, já que o mecanismo deverá equiparar os preços dos produtos importados aos dos europeus. Outro avanço significativo nas negociações é que o valor adquirido com esse imposto será diretamente enviado aos cofres da União Europeia. A previsão é que o imposto gere cerca de 14 bilhões de euros, cerca de 78 bilhões de reais em receitas. A medida entrará em vigor a partir do dia 1º de outubro de 2023, com um período de transição. A data definitiva para a aplicação do imposto será decidida neste fim de semana, enquanto as negociações sobre uma reforma mais abrangente do mercado de carbono na Europa continuam. O Congresso no Chile chegou a um acordo para realizar um novo processo constitucional para redigir um projeto de uma Carta Magna. O novo acordo foi necessário depois que 62% dos eleitores rejeitaram em setembro a proposta de nova Constituição que buscava substituir a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. De acordo com o texto chamado Acordo pelo Chile, para o novo projeto vai haver um Conselho Constitucional composto por 50 pessoas que vão discutir e aprovar uma proposta. Elas vão ser eleitas em uma votação obrigatória realizada em abril de 2023. O grupo vai ter o mesmo número de homens e mulheres. Os grupos indígenas, que tiveram 17 assentos na última Constituinte, vão ser representados de acordo com a votação. O Conselho Constitucional vai começar os trabalhos em maio do ano que vem e deve entregar o projeto de Constituição em outubro. Por outro lado, uma outra comissão de 24 especialistas vai começar a trabalhar em janeiro, depois de ser eleita pelo Congresso dentro das bancadas representadas no Parlamento. O grupo vai ter a missão de apresentar um anteprojeto da nova Constituição, que vai servir de base para a redação do texto. O plebiscito para ratificar ou não o projeto vai ser realizado em 26 de novembro de 2024. E olha só que alarmante, ONGs alertaram sobre a execução de mais pessoas que participaram dos protestos no Irã, apesar da indignação internacional provocada pela primeira execução que aconteceu há alguns dias. Uma onda de protestos abala o país desde a morte de Mahsa Amini em 16 de setembro, depois de ser detida pela polícia da moralidade por não usar o véu, obrigatório para as mulheres no país. Mais de 450 pessoas morreram na repressão às manifestações, de acordo com o último balanço da ONG Iran Human Rights, e mais de 14 mil foram presas, segundo a ONU. Na última quinta-feira, Mohsen Shekari, um homem de 23 anos considerado culpado de ferir um paramilitar, foi executado depois de um julgamento considerado como uma farsa por ativistas. Outras 10 pessoas foram condenadas à morte por participação nas manifestações, que autoridades qualificaram como motins. Vários países ocidentais, assim como a União Europeia e a ONU, condenaram a execução. O Canadá e o Reino Unido impuseram sanções a altos funcionários iranianos. Apesar disso, ativistas querem uma resposta mais firme dos governos, como o rompimento das relações diplomáticas ou a expulsão de enviados especiais. E a Nova Zelândia aprovou uma lei para impedir que as novas gerações comecem a fumar. A regra é válida para os nascidos após o dia 1º de janeiro de 2009. O parlamento da Nova Zelândia decidiu proibir a venda do tabaco para esse público por toda a vida. A nova lei também reduz a quantidade de nicotina permitida em cigarros e vai cortar de 6.000 para 600 os estabelecimentos comerciais autorizados a vender o produto até o final do ano que vem. O Ministério da Saúde disse que milhares de pessoas devem viver mais tempo e de forma mais saudável. Além disso, o sistema de saúde deve economizar cerca de 5 bilhões de dólares com o tratamento de doenças causadas pelo tabagismo, como o câncer e doenças cardiovasculares. A Nova Zelândia tem a intenção de se tornar um país sem cigarros até o ano de 2025. Atualmente, o país registra ao menos 5.000 mortes relacionadas ao tabagismo por ano. E o atacante brasileiro Neymar teve a absolvição confirmada na última terça-feira. Ele enfrentava um processo por irregularidades na contratação pelo Barcelona em 2013. Além de Neymar e os pais, também foram inocentados no processo iniciado pelo Fundo de Investimentos DIS, 2 ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho.
O DIS, dono de 40% dos direitos federativos de Neymar quando ele ainda era uma promessa do Santos, recorreu à justiça espanhola com acusações de que as partes teriam ocultado o verdadeiro valor da transferência. O fundo de investimentos também alegava não ter sido informado sobre um suposto contrato de exclusividade assinado em 2011 com o Barcelona, que teria prejudicado a livre concorrência pela contratação do atacante. O Ministério Público inicialmente concordava com parte das acusações do DIS, mas acabou considerando que as denúncias estavam baseadas em presunções e que o processo era mais adequado na esfera civil do que na criminal. Uma situação inusitada está acontecendo na Coreia do Sul. A Assembleia Nacional do país asiático mudou a forma de contar a idade. Com a alteração, os sul-coreanos vão rejuvenescer até 2 anos. Uma mudança na legislação vai fazer com que os sul-coreanos rejuvenesçam até 2 anos. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma série de leis que exigem o uso do Sistema Internacional de Contagem de Idade em documentos oficiais. O novo padrão vai valer a partir de junho de 2023. Além da idade coreana, a Coreia do Sul adota outro método para determinar a maioridade. Nesse sistema, a lei atribui 0 anos de idade aos recém-nascidos e depois acrescenta 1 ano também a cada dia 1º de janeiro. Para exemplificar, uma pessoa nascida em 31 de dezembro de 1992 tem atualmente 29 anos no sistema internacional, 30 anos no método coreano de maioridade e 31 anos de idade coreana. De acordo com as autoridades do país, a decisão foi tomada para resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade. Olha só, e vai que essa moda pega aqui no Brasil. Gostei. E mudando de assunto, redemoinhos de poeira tão comuns na Terra também ocorrem em Marte. É isso mesmo. E ouça agora o som de um deles captado no planeta vermelho. Durou apenas alguns segundos, mas empolgou os cientistas. Pela primeira vez, o rover Perseverance da NASA registrou o som de um redemoinho de poeira em Marte. De acordo com um estudo publicado esta semana, o olho do redemoinho passou logo acima do Perseverance, permitindo que o microfone captasse o ruído. Os pesquisadores esperam que a gravação ajude a entender melhor o clima de Marte, bem como a forma como a sua superfície estéril e sua atmosfera podem ter sustentado a vida no passado. Redemoinhos de poeira comuns em todo o planeta vermelho se formam quando há uma grande diferença entre as temperaturas do solo e do ar. Eles são comuns na cratera Jazero, onde o rover Perseverance está em operação desde fevereiro de 2021, mas até agora o microfone não tinha conseguido gravar o som de nenhum deles. E olha só essa história, um médico torcedor da Argentina salvou um turista de um infarto durante um voo entre Buenos Aires e Posadas. Segundo um jornal local, o caso ocorreu durante o jogo das quartas de final da Copa do Mundo, em que a Argentina enfrentava a Holanda. Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Mas quando foram socorrer, as equipes notaram que a situação era mais grave. Foi quando questionaram se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que não quis se identificar, pois qualquer colega faria o mesmo, prestou assistência. Ele disse que quando se aproximou do homem e conseguiu falar com ele, notou que a situação era típica de um infarto e pediu para que a tripulação mantivesse a calma e que levassem até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar, já que o passageiro estava medicado, e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão. Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava totalmente lúcido. Ao descer da aeronave, o médico foi aplaudido pelos demais passageiros. Diferente do famoso concerto de Ano Novo e de outros espetáculos em Viena, o público de um novo ciclo de apresentações especialmente adaptadas para pessoas com demência pode se levantar, caminhar e até falar.
Viena é conhecida por seus belos concertos de Ano Novo e outros espetáculos, mas esta série de 6 apresentações foi preparada para um público muito especial, pessoas que vivem com demência. É realmente feito sob medida para as necessidades especiais de gente que sofre com demência, o que significa que ela pode se movimentar durante o show. Não há um protocolo rígido como em apresentações regulares. Pode-se entrar e sair quando quiser, ter uma reação emocional e falar. A pessoa pode falar alto na plateia e até mesmo ir ao banheiro sempre que quiser. Além disso, todos os participantes receberam treinamento especial sobre como fazer com que as pessoas com demência se sintam mais confortáveis. A iniciativa também permite a proximidade com os músicos e inclusive o deslocamento em cadeira de rodas. O tempo do espetáculo também é menor. Sob o título Souvenir, o show apresenta obras clássicas de Schubert, Schumann e Brahms, bem como canções natalinas interpretadas por um trio polonês. De acordo com a organização, as pessoas com demência continuam receptivas à música, mesmo em uma fase avançada da doença. O ciclo faz parte dos 800 shows anuais da casa e já estão previstos mais espetáculos iguais para a próxima temporada. Muito bacana essa iniciativa, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais!